Oi, filhotes! Essa aqui é a nossa primeira aula da sequência Citologia. E eu agradeço muito a participação de todos que participaram lá no Instagram Renac Almeida e no Instagram Renac_aulas e optaram por essa matéria, tá bem? Espero que vocês entendam tudo. Então não esquece, liga a notificação, te inscreve no canal que é fundamental e propaga isso para todo mundo. Quanto mais gente tiver inscrita no canal, mais aulas vou gravar para vocês. Agora vamos dar sequência ao nosso estudo de citologia. Tem uma aulinha que eu já gravei aqui no canal, que foi para caracterizar os procariotos, as células procariontes, tá bem? A partir de agora vamos falar principalmente das células eucariontes. Então olha aquele videozinho lá, depois você vem para cá, fechado? Mas o que é citologia, filho? Repara bem. Citologia é o ramo da biologia que estuda a célula. E a célula é a menor unidade formadora de um ser vivo. Isso quer dizer que qualquer ser vivo que você imaginar tem que ter célula, pô. Se você pegar uma bactéria, tem célula. Se pegar uma planta, tem célula. Um fungo tem célula. Nós temos células, né? Animais marinhos como baleias têm células. Todos têm, tá? Só quem não tem célula é o vírus. É por isso que há um debate, lembra disso? Temos aulinha no canal sobre isso. É por isso que há um debate se o vírus é ou não um ser vivo, né? Se eu partir dessa premissa, desse conceito, que só pode ser vivo quem tem célula, então os vírus deixam de ser seres vivos. Tudo bem? Bacana. Agora que a gente vai falar sobre as células, vamos ter que dividir a aula para ficar bem organizado, tá? Vamos lá. As células vão ter assim, a aula 1 vai ser para envoltórios. Vou falar do que envolve uma célula, tá? Que pode ser a membrana plasmática e a parede celular, que existe em alguns organismos, como é o caso das plantas. Fechado? Essa vai ser a nossa aula 1, tá combinado? A aula 2 é para eu falar o que tem dentro da célula. Eu vou falar sobre citoplasma. Vou dividir o constituinte do citoplasma, falar do que a célula é feita. Fechou? E a aula 3 é para falar sobre o núcleo e os seus constituintes. A aula de núcleo é muito importante porque é lá dentro que vai estar o material genético da célula, né? O DNA. Então é fundamental que a gente fale sobre isso com muita atenção. Fechou? Beleza. Essa nossa primeira aulinha agora vai ser para falar sobre envoltórios celulares, com ênfase no plasmalema. Sabe o que é plasmalema, filho? É a mesma coisa que membrana plasmática, que é a membrana que envolve todas as células que existem. Fechado? Não existe nenhuma célula que não seja envolvida por membrana plasmática. Bom, eu vou sair da frente da tela. Primeiro você tira um print desse quadro que eu fiz bem organizado para vocês, tá? E aí, todo mundo tirou? Beleza. Você reparou que eu dividi o quadro em 3 partes? Ó, eu botei aqui para funções da membrana plasmática. Aqui no meio, ó, botei propriedades. E aqui no cantinho vou falar sobre estrutura. Então, vamos ficar atento, vamos lá. A membrana plasmática, filho, que envolve a célula, né? Quer ver? Olha essa imagem aqui, ó. Essa membrana está envolvendo a célula aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a membrana plasmática, tá? Já que ela envolve a célula, ela tem 3 funções principais. A primeira é essa aqui, ó, é fazer contenção e proteção. Por que isso? Porque a membrana plasmática é o limite da célula, né? Então ela não deixa que o conteúdo interno da célula se misture com o conteúdo o quê? Externo. E outra, o ambiente que a célula se encontra pode ser um ambiente nocivo, pode ter alguma substância tóxica. Então é muito importante que essa substância não entre para não agredir os constituintes de dentro da célula. Deu para entender? Por isso, conter e proteger. A segunda função grande dela é formar estruturas internas. Você sabia disso? Existe hoje uma teoria de que a membrana plasmática é quem forma as estruturas internas da célula, que são membranosas. Sabe quem são, filho? São as organelas membranosas. Ó. Tanto que as organelas da célula, que são envolvidas por membrana, formam o que nós chamamos de sistema de endomembranas. Endo quer dizer dentro. Aí quem são as organelas membranosas? Para quem esqueceu, ó, é o complexo de Golgi, a gente vai estudar aqui, tá? O retículo endoplasmático rugoso. Professor, eu não estou muito familiarizado com essa sigla. Não te preocupa, filho, vai ter uma aula para elas, para as organelas, tá?
o retículo endoplasmático liso, os lisossomos, ó, os peroxissomos e a carioteca também. Calma. Para quem está sentindo falta, professor, tem duas organelas que são membranosas e tu não colocaste no quadro, que foi a mitocôndria e os cloroplastos. Eu não coloquei aqui, sabe por quê, filho? Porque há uma hipótese de que mitocôndrias e cloroplastos vieram de fora da célula. Eles eram, na verdade, bactérias que foram fagocitados pelas células eucariontes e ficaram porque trouxeram vantagem. A gente chama essa hipótese de hipótese da endossimbiose, que a gente vai discutir mais para frente. Fechou? Vamos para cá. E a terceira função que a membrana tem, a membrana plasmática, é essa aqui, ó, é controlar as trocas com o meio. A membrana plasmática vai selecionar tudo aquilo que vai entrar na célula e selecionar tudo aquilo que vai sair. É por isso que nós dizemos que a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva. Ela seleciona aquilo que entra e sai. Muito cuidado agora. Antigamente, filho, se usava o termo semipermeável. Não é apropriado, não é indicado mais fazer isso. Por que não é legal? Porque se você pegar o pé da letra, a expressão semipermeável, ela está dizendo que entra só algumas coisas e que saem da célula só algumas coisas. Isso não é verdade. O conceito é que tudo pode entrar na célula e tudo pode sair da célula, desde que a célula selecione. Então, substitua sempre a expressão semipermeável pela expressão permeabilidade seletiva, tá? Que não é a mesma coisa. Fechado isso? Bom, agora dá uma olhadinha para mim. Vamos conhecer propriedades da nossa membrana plasmática. Bom, eu acho legal separar essas 6 aqui. A primeira, filho, ela está presente em todas as células. Não importa, filho, se a célula é eucarionte ou procarionte, não importa. Toda a célula é envolvida por membrana plasmática. Só quem não tem membrana plasmática são os vírus, porque vírus não tem célula. Fechou isso? Segunda, ela só pode ser visualizada se você usar o microscópio eletrônico, porque a membrana plasmática tem uma espessura muito fininha, sabe? Se você tentar olhar ela com o microscópio óptico, aquele que a gente usa nas escolas, né, não dá para enxergar. Uma vez eu levei uns alunos da rede pública que eu dou aula para fazer uma aula em laboratório, né, e mostrar umas células com o microscópio eletrônico. E nessa aula eu peguei a raiz de cebola, a ponta da raiz da cebola, para os meninos verem células do meristema, tá? Bom, quando os meninos viram o envoltório, alguns deles me perguntaram se aquilo ali era membrana plasmática. Eu disse não, não tinha como a gente enxergar. O microscópio que eu tinha à disposição ali não era eletrônico. Então o que os meninos estavam vendo era a parede celular. Membrana plasmática tu só vais ver se for com microscópio eletrônico, tá claro? Mais um ponto legal. Ela é lipoproteica. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar que a nossa membrana plasmática, ela tem lipídios na composição e tem proteína. Daí o nome lipoproteica, tá claro? Isso vale para todas elas, tá? Qualquer ser vivo, tá bem? Mais uma. Ela tem capacidade regenerativa. Isso quer dizer que se você arrebentar a membrana plasmática, claro, dependendo da lesão que foi causada, né? Mas se a lesão for pequena, a membrana pode regenerar, ela pode voltar. Além disso, ela tem elasticidade. Você pode pegar a membrana plasmática, esticar e voltar para o volume original. Quer ver um exemplo interessante disso? É quando você está na academia. Você sabia que quando a gente está treinando para aumentar a massa muscular, a gente chama isso de hipertrofia. Na hipertrofia, filho, não aumenta o número de células, o que aumenta é o volume. Então, por exemplo, imagina que quando eu entrei na academia, quando eu comecei meu treinamento, a circunferência do meu braço era, por exemplo, de 32 centímetros. Aí eu treinei 3 meses, depois mais 3 meses, e agora a circunferência do meu braço está em 40 centímetros, por exemplo. Aí a pessoa vai pensar, poxa, então eu aumentei o número de células musculares? Não, corrija na hora. O que aumentou foi o volume da célula. E por que a célula muscular pode aumentar de volume? Porque a sua membrana plasmática é elástica. Tem um outro exemplo disso, filho, que é quando nós engordamos. Quando você engorda, a célula adiposa, que acumula gordura, também aumenta de volume. Mas quando você emagrece, a célula adiposa volta ao volume original. Então, essa mudança de volume é possível por quê? Porque a membrana plasmática é elástica. Não vai esquecer, tá? Tem mais ainda. A outra propriedade dela é a polarização. A gente vai perceber que a membrana plasmática tem polos elétricos. Você vai aprender aqui na aula que toda membrana plasmática em repouso é assim, ó.
ela vai ter carga externa, ó, positiva, e vai ter carga interna negativa. Vai ter uma aula que eu vou falar com vocês sobre transporte ativo. Aí eu vou falar sobre bomba de sódio e potássio e vou explicar o motivo disso aqui, ó. Mas primeiro aprenda que a membrana plasmática sempre é polarizada, tá? Polo positivo por fora e polo negativo por dentro. Fechou direitinho? Agora vamos para a estrutura. Muito bem. A estrutura que a gente tem na membrana plasmática hoje é um modelo chamado modelo do mosaico fluido. Mosaico fluido, tá? E esse modelo foi proposto em 72, ó, 1972, por dois professores, ó, Singer e Nicholson. Por que só em 72, pessoal? Né? Por que só século 20, ó, para analisarem esse modelo? A explicação é simples. É que ela só pode ser visualizada com microscópio eletrônico. Então, nós crescemos aprendendo a membrana plasmática conforme crescia, desenvolvia a microscopia eletrônica. Então, a partir de 72, que a gente conseguiu visualizar e ficou mais fácil, né, a gente perceber como era formada essa estrutura. Fechou, filho? Olha para essa imagem agora aqui, vamos lá. Eu peguei um pedacinho da membrana plasmática e aumentei aqui, ó, para a gente ver estrutura básica, tá? Vamos lá. A membrana plasmática é assim, ó, ela tem aqui lipídio, ó. Essa estrutura aqui tem uma cabeça e que tem duas caudas, ó. Isso aqui é o chamado fosfolipídio. O nome dele é fosfolipídio porque ele é um lipídio que tem fosfato agregado, tá? Inclusive, o íon fosfato fica na cabeça, ó. Por isso que a cabeça do fosfolipídio é a estrutura polar. Bora colocar isso aqui no esquema? Então, ó, a cabeça do fosfolipídio, ó, é a estrutura polar. Por isso ela tem afinidade pela água. Essa cabeça é chamada de hidrofílica. Repara, filho, por isso que as cabeças ficam voltadas para fora. Ó. Essa cabeça está para o meio externo e essa cabeça está para o meio interno. Ó. Tá vendo? Porque é polar. Agora, as caudas, me acompanha. Ó. Você está vendo que ele tem duas caudas aqui? Ó. As caudas são formadas só por carbono e hidrogênio. Como o carbono e o hidrogênio têm eletronegatividade muito semelhante, acaba sendo uma cadeia apolar. Bora escrever isso? Então, a cauda vai ser apolar. E se ela é apolar, ela tem aversão à água. Por isso que essa cauda é chamada hidrofóbica, que tem aversão à água. E é por isso que as caudas ficam voltadas para o lado interno. Ó. Você está vendo? Ó, as cabeças estão para o lado externo e as caudas estão para o lado interno. Isso tem a ver com a polaridade da estrutura. Deu para sacar? E lembra de um termo que se usa lá na química, e a gente vai usar aqui também. Como o fosfolipídio tem uma parte polar e uma parte apolar, ele é uma molécula chamada anfifílica ou anfipática, que é quando tem parte polar e parte apolar. Tá claro isso, filho? Só que olha que interessante, vem cá. Como eu tenho essa parte apolar do lipídio aqui, ó, que fica no meio, tá vendo? A gente não entendia como é que poderia acontecer o tráfego, o transporte de substâncias polares. Como é que a substância polar, tipo o íon sódio? Íon é polar, né? Como é que o íon sódio poderia entrar na membrana, entrar na célula? Ou sair da célula? Nós descobrimos, observa lá, é que para as moléculas polares existe um túnel, uma ponte, que é essa molécula de vermelhinho bem aqui, ó. São as proteínas. Toda vez, filho, que uma molécula polar for entrar na célula ou sair da célula, vai trafegar por uma proteína. E repara, ela fica imersa, ela fica mergulhada, ó, no meio da bicamada de fosfolipídios. E sabe o que a gente percebeu? Que ela tem movimentação livre. Sério, filho, essa proteína pode se movimentar, ó, para cá, para cá. O fosfolipídio também se movimenta. Eles podem se movimentar. E eles se movimentam de acordo com a necessidade que uma célula tem. Caiu uma questão no Enem, não recordo o ano exatamente, mas foi uma questão muito legal, que ele fazia assim, ele juntava duas células de origem diferente. Então, como eram duas células de origem diferente, tinham proteínas de origem diferente, né? E colocou, juntou. Quando juntou, filho, primeiro, as proteínas do tipo A ficaram todas de um lado e as proteínas do tipo B ficavam todas do outro. Com o tempo, as proteínas do tipo A e B se misturaram.
E aí ele mostrava um desenho de uma célula que tinha proteína A, B, misturado, sabe? Ficava misturado na membrana plasmática. E ele perguntava a que se devia aquilo. Era a mobilidade das proteínas e do fosfolipídio. Isso comprova que o modelo realmente é um mosaico fluido, porque proteína e fosfolipídio têm movimentação livre. Fechado isso? Mas tem mais ainda. Outra coisa que fascinou a gente foi essa molécula bem aqui, ó. Ela pode ficar presa no fosfolipídio e pode ficar presa na proteína. Essa molécula é feita de carboidrato, tá? Carboidrato, tá bem? E o nome dela é glicocálix. Ele apresentou pra gente nesses anos uma importância incrível, cara. Ele é fascinante. Primeiro, o glicocálix serve para manter as células aderidas. Você pega as células, por exemplo, da minha pele, que é o tecido epitelial, e essas células são fortemente aderidas, sabe? Uma das coisas que mantém elas aderidas é esse glicocálix. Mas tem mais ainda. Ele também funciona como um identificador. O que é isso? Os glicocálix que tem na minha célula me identificam. O que tem na sua célula te identifica. Por exemplo, se você for doar um pâncreas para mim, pode ser que eu não receba o seu órgão, pode ser que eu rejeite. E essa rejeição é graças ao quê? A diferença que nós temos no glicocálix. Você entendeu bem isso? Então, sempre que falarem sobre a incompatibilidade, que às vezes acontece num transplante de órgãos, está associado a quem? Ao glicocálix. Então, a palavrinha que vem na prova, ele promove reconhecimento. Ele faz com que as minhas células se reconheçam e que elas venham a repelir células estranhas. Todo mundo entendeu? Muito cuidado. O glicocálix não está presente em todas as células, não está, filho. Sabe o que nós percebemos? As células que têm parede celular, que fica por fora, parede celular, não tem glicocálix. São 3 células que têm parede celular. São as células de vegetais, então não tem glicocálix, cuidado. Célula bacteriana, não tem glicocálix, tá? E célula de fungo. Então, vegetais, bactérias e fungos não formam glicocálix, por quê? Porque a célula deles é revestida pela parede celular. Tá claro? É por isso que quando eu falei ainda agora para vocês sobre a estrutura da membrana, eu disse que ela era o quê? Lipoproteica. Eu enfatizei o lipídio e enfatizei a proteína. Por quê? Porque isso está presente em todos. Eu não enfatizei o carboidrato, o glicocálix, porque ele não está presente em todas as células. E aí, gente, a pergunta que fica, entendeu direitinho? Fez anotações? Ótimo! Essa foi a nossa primeira aula de membrana plasmática. Vai ter uma segunda, que eu vou falar dos transportes através da membrana, ativo e passivo, tá? Bom, eu quero que você propague essa aula para todo mundo. Quanto mais inscritos aqui no canal, mais aulas eu vou gravar para vocês. Beijo!